un programa producido por la Agencia Brasileira de Noticias ABN. Bien, damos inicio con nuestra secuencia conversando con el doctor Heller, siempre a cargo do jornalista Flávio Pereira. E com você, Flávio. Alô, Roberto. Estamos aqui com o Dr. Nelson Heller, que é o titular desse quadro, conversando com o Dr. Heller, e que vem recebendo uma grande atenção de tantos e tantos telespectadores que, para nossa alegria, estão mandando sugestões sobre temas que têm interesse geral. Essa semana, muitas das manifestações dos telespectadores foi no sentido de que tratássemos com o Dr. Heller sobre a lipoaspiração, um procedimento que é um dos mais conhecidos e até, quem sabe, populares hoje. Mas eu não sei se isso é um tema novo para a cirurgia plástica. Dr. Heller, bem-vindo ao programa, seu programa, e a cirurgia plástica acolheu a lipoaspiração recentemente ou é algo que já vem de mais tempo? Tu sabes que a lipoaspiração ela foi inventada por uma casualidade. Ela foi inventada por um cirurgião francês que pela primeira vez a descreveu. O nome dele é de Paris, chamado Yves Gérard Hilou, mais conhecido como Dr. Hilou. O Dr. Hilou tinha uma cunhada, e essa cunhada tinha um lipoma. Há pouco a gente falava o que é lipoma. Lipoma é uma condensação de células gordurosas. E essa cunhada do Hilou, ela queria tirar o lipoma, mas não queria uma cicatriz. Aí o Hilou teve a ideia de acoplar um rudimentar um lipoaspirador, uma cânula, e aspirou essas células gordurosas com uma cicatriz de 3 milímetros. Eu, na oportunidade, por incrível que pareça, o Dr. Hilou, ele imediatamente publicou esse procedimento. Em que ano foi isso? Em 1980. 80. E inclusive aí o Hilou, em 82, veio no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que foi em Recife, e em Recife ele foi convidado por um cirurgião brasileiro, o Dr. Haroldo, que havia estagiado na clínica em Paris, trouxe o Hilou e em Recife, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em 1980, fez a demonstração. Mas o Flávio, o engraçado na época foi o seguinte, que na época de 1980 eu estava estudando na Europa. E estava estudando uma cidade vizinha a Paris, que é a Lausanne, na Suíça. E na Suíça, o Dr. Rudolf Meyer, chamava de Rudi Meyer, ele, na época, ele também teve uma ideia de fazer uma lipoaspiração, um procedimento de um culote, e me convidou para ir numa serralheria, tipo serralheria, de fundo de quintal, e mandou fazer uma cana de lipoaspiração. Só que o Rudolf Meyer não publicou esse assunto, entendeu? Então todos os méritos ficaram com o Dr. Hilou de Paris, que publicou. Entendeu? Hoje em dia é isso aí, seguinte, na medicina, na cirurgia plástica, se tu tens uma ideia, tens que publicar, porque senão o outro pode te roubar a ideia. Foi o que aconteceu com o Hilou. O Hilou teve a ideia, publicou, o Rudi Meyer, com o qual eu estava lá, não publicou e deu. Entendeu? Perdeu a autoria para a história. Perdeu a autoria. Ele estava muito preocupado na época, sabe em quê? Na época, assim, foi a cirurgia, os primeiros procedimentos no transexualismo. E o Rudi Meyer estava muito preocupado. Ele havia operado um paciente de sexo masculino para o feminino e estava muito preocupado em todos os detalhes
daquela vagina que ele tinha reconstruído num homem. Ele fez a ablação do pênis, usou. Ele estava muito preocupado na época, estava assim, era assim o pioneiro na área de fazer essa cirurgia. E hoje em dia é uma cirurgia já mais comum na medicina e tal. Os procedimentos já são mais de rotina. E em razão disso ele deixou de publicar o seu trabalho de lipoaspiração. De lipoaspiração. Pela preocupação que estava em finalizar de forma correta esse procedimento. E tu sabes, não há procedimento, veja bem, não há procedimento na medicina ou em qualquer área, como a lipoaspiração, ela que abrange todas as áreas. Por exemplo, o seguinte, tu faz lipoaspiração do submento naquela papada, tu faz lipoaspiração de braços, tu faz lipoaspiração de abdômen, tu faz lipoaspiração de culotes, de coxas. E hoje em dia, a gente faz a lipoescultura. Nós usamos a gordura lipoaspirada na hora e melhoramos áreas que estão, por exemplo, em depressão. Nós podemos levantar um bumbum, por exemplo. Veja bem assim, a coisa melhor que tem o indivíduo. Por exemplo, o indivíduo que não tem bumbum, por exemplo, o melhor produto que usar para melhorar os glúteos é a própria gordura. Com risco zero de rejeição? Com risco zero de rejeição. Só tem que saber quanto injetar, onde, entendeu? Preparar a gordura, e ela é um espetáculo. É do próprio corpo. Sim. Entendeu? Muito interessante. Nós estamos conversando com o cirurgião plástico, o Dr. Nelson Heller, que atua no Brasil, na Alemanha, na Áustria, tem um trabalho internacional e renomado, e que no próximo intervalo vai falar sobre outras áreas da sua atuação profissional que podem servir, podem se prestar a que os telespectadores conheçam um pouco mais sobre esse fascinante mundo da cirurgia plástica. Voltamos em seguida. Olá, pessoal! Já pensou em realizar o sonho de conhecer o mundo? Então, você precisa conhecer a Green Trip. Expor tecnologia, promover convivência, eventos, diálogos sobre acessibilidade e inclusão. Esta é a proposta que será realizada pela segunda Expotai, que ocorre no dia 23, 24 e 25 de agosto, tendo como local o espaço Ubra, no campus da Ubra, em Canoas, e ela é aberta à participação não só das pessoas com deficiência, seus familiares, mas a toda a comunidade. Durante a Expotai, nós teremos uma ampla programação cultural, com apresentação de dança, de música, exposição de artes e também o paradesporto, onde várias competições paradesportivas estarão demonstrando o protagonismo das pessoas com deficiência. Estamos de volta para a conversa com o Dr. Nelson Heller. Dr. Nelson Heller, nós já falamos em outras ocasiões e sempre é bom reprisar, porque o tema é sempre atual. É o livro que desvenda segredos
da cirurgia plástica até para profissionais da área, para estudantes e para leigos, que têm curiosidade. Às vezes é recomendado uma cirurgia e o leigo diz, puxa, mas será que é perigoso? E tem especialistas contando do nariz, da face. Vamos falar mais um pouco sobre esse livro, que cada vez mais vem ganhando uma aceitação e uma curiosidade das pessoas. Pois é, Flávio, esse livro, ele vai ter, eu estou agora providenciando, nós vamos fazer um novo lançamento nele de novo. Uma segunda edição? Uma segunda edição, terceira edição. Ele foi Terceira? Terceira. Eu fui na sessão da primeira, aquela sessão de autógrafos? Foi na segunda. Foi ali na Praça da Alfândega. Exatamente, foi na segunda. Na Feira do Livro? Sim, fui na segunda então. Pois o Flávio, quando eu comecei, há uns 4 anos atrás, em pensar em fazer cirurgia plástica para o leigo... Que é o título do livro? Porque, exatamente o título do livro, porque até então, veja bem o seguinte, no mundo, não há artigo algum em outra especialidade. Só tem um cirurgião colombiano que fez algo para leigo na tireoide. Mas se não no mundo, na Alemanha, Inglaterra, não há... Só para a tireoide ele fez? Só para a tireoide. Não há... Esse livro aborda, faz um passeio no mundo da cirurgia plástica. Então tu vês o seguinte, aqui por exemplo, nós temos... E nomes renomados, né? Não, são 42 cirurgiões do Brasil inteiro, entre os quais o professor Pitangui. O professor Pitangui que fez o prefácio do livro. Apresentando o livro. Apresentando o livro, ele apresentou o livro, entendeu? Então tem cirurgiões famosos de Porto Alegre, do Brasil, além do professor Pitangui, de Porto Alegre, Dr. Carlos Weber, Stork, enfim, Pedro Martins, Nível Steffen, toda do Rio Grande do Sul, os pontas também do Rio Grande do Sul. E veja bem o seguinte, por que demorou 3 ou 4 anos? Porque o médico, então tu pede um artigo para ele, aí o médico vai ter que pensar qual é o artigo que ele quer falar para ti. Aí para tu tirar o artigo dele, o artigo do professor Pitangui, ele vem mais de ano, porque é uma pessoa muito ocupada, então veja... E quer fazer bem feito. Né? Quer fazer bem feito, vai ter que pesquisar, então todos eles, esses 42 cirurgiões que estão aqui na capa... Trabalho de paciência, né? 3 anos. 3 anos, porque uma coisa é tu escrever, tu pode até escrever um artigo bom numa semana, mas conseguir de 40 cirurgiões os artigos, entendeu? Terminados, entendeu? Impressos, finalizados. E cirurgiões com uma agenda nacional e internacional cheíssima. Cheíssima. E eu consegui. No seu caso também. E eu consegui isso aqui, o Flávio, em 3 anos. 3 anos. Bom, mas também saiu o livro Não Há Assunto na Cirurgia Plástica, até aquelas cirurgias congênitas, deformidades crâniofaciais, lábio leporino, reconstrução de mama. Isso é tratado no livro? Toda a reconstrução. Por exemplo, a reconstrução da mama, abordada pela doutora Cirlei, é também a reconstrução da mama para o leigo. Tu entendeu? Na linguagem que ela coloca, linguagem do leigo. De fácil compreensão. Exatamente. Né? Eu vejo que a maioria dos artigos tem essa preocupação de se fazer entender sem muito cientificismo. Claro, com a responsabilidade científica necessária. Né? Sim, mas é para o leigo entender. Por exemplo, a cirurgia plástica para a plástica do abdômen. Então eu, por exemplo, perdia tempo com o meu paciente, muito tempo, explicando. Agora o meu paciente, ele vai ler meu livro e vai se inteirar no pré-operatório, ele vai ter uma noção de como é a cirurgia, quando ele tem que tirar os pontos, se ele tem que usar cinta ou não tem que usar cinta. Tudo isso aí para o leigo, a cirurgia é para ti. Vai fazer uma plástica de nariz. Então ele tem plástica de nariz, tem que fazer fratura, outros não tem que fazer fratura.
tem plástico de nariz que só trata o dorso, tem plástico de nariz que só trata a ponta. Então todas essas informações o paciente vai ter. Então ele vai com mais confiança para o ato operatório. Isso também foi uma das finalidades. Desmistificar a cirurgia, para o paciente não ter medo e fazer uma cirurgia com mais tranquilidade, para tudo correr mais a contento. Dr. Heller, a ABN, a Agência Brasileira de Notícias, recebeu uma delegação e uma solicitação da FABERS e de dezenas de entidades que atuam em apoio à área de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, para colaborar na organização, na estruturação e na divulgação da segunda Expotai. A Expotai é uma exposição de acessibilidade e inclusão. Vai ser agora, do dia 23 a 25 de agosto, na Ubra, em Canoas, no antigo Museu do Automóvel. Pavilhão lindíssimo. Que era lá Uma coisa belíssima, aquele local, né? Qual era o nome do antigo diretor Que na verdade foi uma paixão dele, né? Do professor Rubem, o Rubem, né? exatamente. Muito querido, É. e que lamentavelmente não é mais o reitor, mas são coisas que acontecem. Bem, o fato é que a Expotai vai abrir espaço para painéis de debates científicos, para apresentações culturais e paradesportivas de pessoas com deficiência. E quando a gente trata disso, o senhor deverá participar de um dos painéis, eu me lembro que a cirurgia plástica também dá sua contribuição para a melhor qualidade de vida de pessoas com algum tipo de deficiência. Em que áreas o senhor identifica essa contribuição da cirurgia plástica para pessoas com deficiência? Veja bem o seguinte, Flávio, o deficiente, ele anatomicamente, ele é uma pessoa comum, qualquer um, só que ele está com uma deficiência, é deficiente. Mas as deformidades que ele apresenta, seja no rosto, no nariz, no corpo, ele tem as deformidades da própria sociedade, do próprio homem e mulher da sociedade, acrescentando aquelas, entendeu? Por exemplo, específicas. Vamos falar, por exemplo, especificamente na chamada hemiatrofia facial. Em Porto Alegre deverá ter no mínimo 1.000 pessoas com essa patologia. O que é a hemiatrofia facial? É o seguinte: um lado da face se desenvolve normalmente, tem uma bochecha redonda, e o outro lado tem uma hemiatrofia. Ele não se desenvolveu lá. São irregulares. Exatamente, a pessoa fica assim como deformada, entendeu? A face direita ela é atrófica. Então nós temos que reconstruir aquela hemiface. Então isso é um dos. Por exemplo, a síndrome de Down também, ele além das deformidades normais que ele tem, que toda a sociedade tem, ele tem a deformidade específica que poderá ser também melhorada. Pode ser amenizado com procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, exatamente. Por isso ajuda até na autoestima do paciente e da família, né? Claro, exatamente. Então todas essas doenças, elas têm suas correções específicas. Ok, nós estaremos, a ABN da Expotai, não esqueçam, estão convidados, entrada gratuita, de 23 a 25 de agosto, no antigo Museu do Automóvel da Ubra. A exposição, o debate sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Até a próxima semana. Olá, pessoal! Já pensou em realizar o sonho de conhecer o mundo? Então, você precisa conhecer Green Trip.
Expotai, que se realiza no dia 23, 24 e 25 de agosto, no campus da Ubra, em Canoas, além da exposição de tecnologia assistiva, da presença das associações, dos conselhos, das federações e das universidades, nós teremos a realização de várias oficinas, eventos com debates, com reflexão sobre o tema capacitação, habilitação e reabilitação, educação inclusiva, autismo, todas as temáticas que fazem hoje a importância de debates para esclarecimentos e aprofundamento sobre o tema. Bien amigos, ese fue nuestro cuadro Conversando con el Dr. Heller. Un espacio muy interesante pela grande quantidade de informações na área da cirurgia plástica. Bem, agora passamos à nossa sequência, o comentário da semana, a cargo do jornalista Flávio Pereira. Alô, amigos! Eu estou acompanhando e tenho publicado isso na minha coluna no portal do Jornal O Sul, a questão da economia gaúcha. Mês a mês tem se verificado que há um déficit, ou seja, o que o Estado do Rio Grande do Sul arrecada todo mês é menos do que ele gasta. Um pessoal com aquelas obrigações na área de saúde, educação, segurança. E não há mágica. Qual é a mágica? Criar novas receitas, atrair novos investimentos. Por isso eu estou dizendo e repetindo nas minhas análises políticas que o gaúcho, o eleitor em especial, tem que prestar muita atenção nas promessas de campanha dos candidatos. Afinal, como vão resolver essa questão do déficit público? Não vale mágica, não vale chute. Ah, vamos cobrar os devedores do ICMS. Cobrar como? Bater lá na porta e tirar o dinheiro do cofre de quem deve, se é que tem dinheiro, e se é que a empresa ainda está aberta? Isso são demandas judiciais que não dependem do fiscal, do governo. Há prazos, há recursos. Isso às vezes para lá do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas tem a Lei Candir. Que Lei Candir? De onde a União daria 40 bilhões de reais de uma hora para outra para o Estado? Se a União tem o seu déficit e não regulamentou a Lei Candir, o Congresso não cumpriu com a sua obrigação, a questão está no Supremo. Então não há milagre. Temos que trabalhar com a realidade e parar com lorotas. Quem está disputando o governo do Estado tem que dizer a verdade. Como vai resolver o problema das finanças públicas? Para que a gente possa, com tranquilidade, escolher em quem votar. Ou seja, de preferência, naquele que disser a verdade. Até a próxima semana. Olá, pessoal! Já pensou em realizar o sonho de conhecer o mundo? Então, você precisa conhecer Green Trip. Tecnologia assistiva, produtos e serviços desenvolvidos por fornecedores terão espaço durante o dia 23, 24 e 25 de agosto na segunda Expotai, evento que realiza-se na Ubra, Campus Ubra em Canoas, onde estas empresas e esses produtos e serviços terão a oportunidade de serem apresentados ao público que estará conosco
que são as pessoas com deficiência, seus familiares, as associações, as universidades, uma ampla programação de convivência e vivência em relação a tecnologia, serviços e eventos em geral. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Muito obrigado por nos asistir y nos vemos a próxima semana. Bien, antes lembrar que Expotime estará conosco 23, 24 y 25 na Umbra Canoa. Nos vemos lá. Ademais,